Me chamo Letícia. Tenho 27 anos, mas carrego uma dor que parece ter me envelhecido por dentro. Uma história que poucas pessoas conhecem e que hoje eu decidi contar. Talvez porque eu esteja cansada de guardar tudo sozinha. Ou talvez porque lá no fundo eu ainda espere alguma justiça, nem que seja só nas palavras. Eu cresci numa casa onde a aparência era tudo. Meu pai era um homem muito respeitado no bairro, sempre rodeado de amigos, gente da política, da igreja, empresários. E minha mãe, uma mulher calada, que vivia mais para manter as aparências do que para ser feliz. Aos 13 anos, eu comecei a perceber que tinha algo errado no jeito que meu pai me olhava. Sabe aquela sensação de desconforto? Como se algo estivesse fora do lugar e ninguém percebesse? Pois é. Mas quem ia acreditar numa menina? Ele era um homem exemplar. Até o pastor da igreja vivia dizendo que eu tinha sorte de ter um pai tão presente. Mas presença demais, às vezes, é exatamente o perigo. Começou com toques que pareciam inocentes. Um carinho na perna enquanto eu assistia a TV. Um abraço demorado demais. Depois o clima começou a mudar. Uma noite ele entrou no meu quarto. E foi aí que tudo desabou. Você sabe que é linda, né? Igualzinha à sua mãe quando era nova. Eu travei. Fiquei sem voz, sem reação. Só consegui chorar. Mas ele tapou minha boca com a mão e disse: Ninguém vai acreditar em você. E se contar, é você que sai dessa casa. A partir daí, minha infância virou um pesadelo. E a pior parte, minha mãe fingia não ver. Ou talvez visse, mas preferia não mexer na estrutura da casa perfeita. Aos 16 anos, eu criei coragem e contei para uma professora da escola. Ela me levou até o conselho tutelar. E em menos de uma semana, meu pai conseguiu me mandar embora dizendo que eu era rebelde, descontrolada e me inventava coisas para chamar atenção. Ninguém ouviu meu lado. Fui colocada num abrigo, depois transferida para casa de uma tia distante. Nunca mais voltei para casa. Anos depois, já com 21, tentando reconstruir minha vida em outra cidade, eu conheci um homem, Marcelo. Ele tinha 42 anos. Era bem mais velho que eu, mas tinha uma calma no olhar que me passava segurança. Pela primeira vez eu me senti escutada, respeitada. O que eu não sabia era que Marcelo era o melhor amigo do meu pai. A gente só descobriu isso 3 meses depois, quando ele foi visitar a cidade onde eu nasci e comentou que ia ver um velho amigo chamado Roberto. Roberto da Igreja Batista, conhece? Um cara gente boa, respeitado, pai de família. Meu coração congelou. O silêncio dele durou minutos. E quando falei toda a verdade, ele ficou em choque. Chorou. Disse que se sentia traído também. Que nunca imaginou. Mas aí veio a surpresa. Mesmo depois de saber de tudo, ele escolheu ficar comigo. Eu não vou te abandonar. Não depois de tudo que te fizeram. Foi a primeira vez que alguém me escolheu. A gente se casou 2 anos depois. E sim, isso causou um escândalo. Meu pai tentou nos ameaçar. Disse que eu estava destruindo a reputação dele. Mas dessa vez, eu não me calei. Eu denunciei. Mesmo sabendo que ele tinha aliados em tudo quanto é canto, eu abri um processo. E a vida dele começou a ruir aos poucos. Depois que entrei com o processo, comecei a descobrir que meu pai era ainda mais podre do que eu imaginava. Ele não só tinha me silenciado durante anos, como também havia feito isso com outras meninas. Ex-funcionárias da loja dele, uma vizinha que sumiu misteriosamente do bairro, até uma prima distante que hoje vive em outro estado. Todas tinham histórias parecidas, mas ninguém tinha tido coragem de enfrentá-lo de frente. Eu era a primeira. Você está se vingando porque foi mandado embora. E agora quer aparecer às custas da minha reputação. Ele gritava nas audiências, fingindo ser o homem injustiçado. Marcelo ficava ao meu lado, segurando minha mão com firmeza. Mas eu via no rosto dele o conflito. Afinal, aquele era o melhor amigo dele. Um cara que dividiu segredos, conselhos, churrascos. E agora estava no banco dos réus por ter arruinado a filha. Comecei a perceber o quanto essa história doía pra ele também. A imagem do amigo se desmanchando em cinzas. Mas Marcelo foi firme. Me defendeu na frente de todo mundo. Não importa quem ele foi pra mim. O que importa é o que ele fez com ela. E eu vou estar aqui até o fim. A justiça foi lenta. Muito lenta. A cada audiência, meu pai surgia com novos aliados, com mentiras bem construídas, com documentos falsos. Ele chegou ao ponto de pagar para uma mulher dizer que eu era desequilibrada desde criança. Que sempre inventei histórias para chamar atenção. Foram anos de luta. Enquanto isso, eu e Marcelo íamos construindo nossa vida longe dali. Mudamos para outra cidade, abrimos uma pequena livraria e por mais que o passado voltasse nos sonhos,
Eu me agarrava à nova rotina como uma forma de cura, mas a sombra do meu pai nunca foi embora por completo. Até que um dia, eu recebi uma ligação. Letícia, seu pai sofreu um acidente. Está no hospital em estado grave. Parei, respirei fundo e fui. Cheguei ao hospital e lá estava ele, fraco, entubado, quase irreconhecível. A ficha médica dizia: cirrose hepática avançada, insuficiência renal, queda após desmaio, traumatismo craniano. Aquele homem que me expulsou, que abusou da minha confiança e do meu corpo, agora estava ali, dependendo de aparelhos, sozinho. A esposa havia pedido o divórcio há 1 ano. Os amigos tinham se afastado. A reputação manchada. A empresa falida. Não havia ninguém por ele. Entrei no quarto. Fiquei olhando para aquele corpo frágil e perguntei baixinho: valeu a pena, pai? Ele abriu os olhos por alguns segundos e pela primeira vez na vida chorou. Sem conseguir falar, mas chorou. Eu poderia ter ido embora. Poderia ter cuspido todo o ódio. Mas eu não fiz, porque eu não era mais aquela menina ferida. Eu era uma mulher que sobreviveu. Fiquei ali por uns minutos, só observando. E antes de sair disse: você me destruiu por dentro, mas eu me reconstruí. E agora, eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Saí dali leve, e nunca mais voltei. Depois daquela visita ao hospital, algo dentro de mim virou uma chave. Eu não precisava mais provar nada pra ninguém. A verdade estava comigo. Mas eu ainda queria justiça. Não só por mim, mas por todas as meninas que aquele homem destruiu. O processo seguiu por mais 1 ano. A defesa dele tentava de tudo: adiar audiências, desqualificar testemunhas, jogar lama sobre minha história. Mas eu já não era a garota frágil de antes. Eu tinha voz. E agora eu tinha provas. Uma das funcionárias que havia sido demitida por comportamento inadequado reapareceu. Ela me mandou uma mensagem dizendo: Letícia, eu vi sua entrevista na rádio local. Eu passei pela mesma coisa, mas nunca tive coragem de falar. Se precisar de mim, eu testemunho. Ela foi, e depois dela vieram outras. No tribunal, cada relato era como um tijolo num muro de verdades, que finalmente se erguiam contra meu pai. A promotora olhou para mim no final da audiência e disse: você começou sozinha, mas agora tem um exército. Minha mãe também foi chamada para depor. Eu tremia só de pensar no que ela diria. Se continuaria fingindo que nada aconteceu, como sempre fez. Mas quando ela entrou na sala, eu mal reconheci. Envelhecida, abatida e com um olhar pesado de culpa. Eu sabia. Não tudo, mas eu desconfiava. E escolhi não ver. Eu achei que estava protegendo minha família, mas eu estava protegendo um monstro. Ela chorou. Pediu desculpas ali, na frente de todos. E mesmo sem saber se um dia eu conseguiria perdoá-la, senti um certo alívio por ouvir aquelas palavras. Marcelo mais uma vez estava ao meu lado. E com o tempo, ele deixou de ser o melhor amigo do meu pai para ser só o homem que me amou mesmo conhecendo meus pedaços quebrados. A livraria virou nossa casa emocional. E aos poucos, a dor virou história. Uma história que eu escolhi não esconder mais. Meu pai sobreviveu por mais alguns meses depois da internação. Teve alta, mas com sequelas graves. Mal conseguia andar. Morava de favor com um irmão que não sabia da história completa. Só bebia, reclamava e xingava o mundo. Todos o abandonaram. No dia da última audiência, ele sequer compareceu. Foi representado por um advogado novo, porque o anterior havia desistido. A sentença saiu naquela manhã de sexta-feira. Culpado por abuso, coação e falsidade ideológica. A pena foi simbólica porque ele estava debilitado e em casa, mas o nome dele estava nos jornais, nos arquivos, na internet. E mais do que isso, no esquecimento. As pessoas pararam de reverenciar o Sr. Roberto e começaram a sussurrar a verdade. Aquele ali é o pai que destruiu a própria filha. Ele morreu 2 meses depois, sozinho, numa noite fria. E ninguém foi buscar o corpo. O irmão que cuidava dele ligou para minha mãe. Ela me chamou para decidir o que fazer. Você quer ir ao enterro? Eu pensei por alguns segundos e respondi: quero viver só isso. E não fui. O tempo passou. E por mais que as feridas não desapareçam por completo, elas cicatrizam. Eu aprendi a lidar com a dor como quem aprende a conviver com uma cicatriz no peito. Ela tá ali, mas não dói mais todo dia. Depois que meu pai morreu, não foi como se uma alegria tomasse conta de mim. Não. Foi mais como se uma nuvem pesada tivesse finalmente se dissipado. Ele já não tinha mais controle sobre minha vida, nem sobre minha mente. Pela primeira vez em anos, eu podia respirar sem sentir medo. Aos poucos, meu nome parou de ser a filha problemática do Roberto e passou a ser só Letícia, a dona da livraria.
Comecei a receber convites para dar palestras em escolas, participar de rodas de conversa com meninas vítimas de violência, contar minha história, não para me vitimizar, mas para mostrar que existe saída. Eu reencontrei uma das meninas que testemunharam contra ele. Ela tinha tentado tirar a própria vida anos antes, mas naquele dia, ela me olhou com os olhos marejados e disse: "Se você sobreviveu, então talvez eu também consiga." E aquilo me desmontou, porque ali eu entendi que minha história não era mais só minha. Ela virou um grito de alerta, uma forma de impedir que mais meninas fossem silenciadas. Marcelo e eu seguimos firmes. Não somos um casal perfeito. Temos nossas diferenças, nossas dificuldades, mas ele nunca me fez sentir suja, errada ou menos mulher por tudo que vivi. Ele me trata com leveza, com respeito, com carinho. A gente decidiu não ter filhos, pelo menos por enquanto. E tudo bem, porque temos paz. E a paz pra mim vale mais do que qualquer coisa. Minha mãe, a gente se fala às vezes. Ela se mudou pra uma cidade pequena, vive uma vida simples e vive me pedindo perdão. Ainda dói lembrar do silêncio dela naquela época. Mas eu sei que carregar culpa já é uma punição que o coração não esquece. Ela não foi a abusadora, mas foi cúmplice no silêncio. E isso já basta para que ela nunca durma em paz de verdade. Hoje eu escrevo. Muito. Tenho um blog. Conto histórias. Recebo mensagens de meninas do Brasil inteiro. Algumas dizem que meu texto foi o empurrãozinho para denunciar. Outras dizem que choraram lendo, mas se sentiram menos sozinhas. E quer saber? Isso para mim é justiça. Justiça de alma. Meu pai teve o final que merecia. Abandonado, odiado e esquecido. Ele destruiu vidas, quebrou confianças e saiu do mundo do mesmo jeito que viveu, manipulador e covarde. E eu continuo aqui, viva, inteira e dona da minha história. Se você tá lendo isso agora e passou por algo parecido, eu quero te dizer uma coisa. Não é sua culpa. Você não está sozinha. E sim, você vai sobreviver. Eu sou prova disso.